olha só, a saúde bucal não diz respeito apenas à aparência dos dentes. Na verdade, ela é um aspecto fundamental do dia a dia das pessoas. E impacta não só a região da boca e suas funções, mas todo o organismo. Mantê-la em dia, então, ajuda a evitar problemas e também desconfortos, E claro. para falarmos sobre isso, chamamos o dentista Johnny Bicudo para tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, Lari, Nath. Que legal falar sobre saúde bucal, que é algo tão certeza. importante, porque a gente fala, né? A saúde começa pela boca. Exatamente. E qual que é a relação entre a saúde em geral com a boca, Johnny? Tá. Então, a saúde bucal ela está diretamente, realmente relacionada à saúde geral. Eu vou listar aqui alguns exemplos para a gente poder exemplificar isso, Tá. né? O primeiro deles é em relação à doença periodontal, que é uma inflamação que ocorre ali ao redor do dente, e diabetes. Hoje a gente sabe que a doença periodontal pode interferir nos níveis de glicemia de um paciente diabético, por Olha exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Um paciente com diabetes descompensada, descontrolada, causa uma piora nos quadros de gengivite e periodontite. Olha, então é real oficial. É real. Um outro exemplo, agora no contexto das mulheres, a gente fala em que tem estudos apontando que problemas bucais, de modo geral, são fatores de risco para parto prematuro. Nossa! Olha só. Então, é a saúde ali da gestante, né, interferindo no bebê, em toda a criança em si também, E a que gente vai não prover. escuta falar sobre jamais. isso, né? Olha só. E de quanto em quanto tempo, então, eu preciso estar, né, em um consultório de um dentista, de um cirurgião dentista, para poder analisar tudo isso e não chegar a esse ponto? De modo geral, a gente orienta os pacientes a estarem realizando visitas de 6 em 6 meses, no qual ele vai fazer uma avaliação completa e também realizar ali a profilaxia, a limpeza dos dentes. E claro, se for identificado alguma alteração em estágio inicial, a gente já vai poder intervir. Afinal, a maioria dos problemas bucais, eles são assintomáticos no seu estágio inicial. Então, por exemplo, a própria cárie, né, com o processo de evolução dela, o início dela ali, você não sente dor. Quando o paciente for sentir dor, ele já está no estágio bem mais avançado. E aí o tratamento é muito mais caro, custoso, né? Olha só. E chato, vamos fazer, né? Com certeza. E eu pensei que a cárie, a gente só sentia a dor quando ela aparecia. Então, ela só aparece a dor quando tá o estágio mais avançado. A gente costuma dizer assim, a cárie é uma doença multifatorial, né? Em que a placa que vai se aderir ali sobre a superfície do dente leva à formação de ácidos que vão desmineralizar esse dente. Com o processo, com a evolução deste processo, é que vai começar a aparecer as cavidades em si, as lesões de cárie. Então, eu costumo dizer que a lesão de cárie é uma consequência, a cavidade em si é uma consequência de todo um processo que envolve alimentação, higiene. Demora para chegar nisso, então. Demora, leva um tempo. E é verdade que a cárie aparece só quando a pessoa come muito doce ou é mito? Realmente, para acontecer o processo carioso, a gente precisa do dente, né? Sim. Claro. Precisa de bactéria e a gente precisa de açúcar. Então é verdade. Mas ainda mais importante do que a quantidade de açúcar, isso falando em termos odontológicos, né? Mais importante que a quantidade vai ser a frequência de consumo desse açúcar. Então, em relação à cárie, é muito mais perigoso você ficar beliscando ali ao longo do dia, chupando uma balinha, né, um pirulito, do que você consumir uma sobremesa, por exemplo, em grande quantidade de açúcar após a refeição. Doutor, não tem como reverter isso, não? Não tem como, eu como doce nessa hora e já vou logo escovar o dente. Tem essa reversão do açúcar ou não? Não, o que, o que eu gosto de orientar é exatamente nesse sentido. Pô, todo mundo gosta de um docinho, não é verdade? Então, vamos procurar colocar o doce logo após as refeições, porque a gente consegue estabelecer uma rotina de higiene. Então, você vai lá se alimentar, você vai consumir uma sobremesa, legal, e aí logo depois você já realiza a higienização. Olha só, e tem uma outra pergunta também que eu queria saber, que é mito ou verdade, sobre antibiótico. Tá. Muitas crianças, às vezes, tomam bastante antibiótico, e aí, na fase adulta, o dente fica mais fraco. É verdade? Então, é um mito, vamos desmistificar isso, né?
É um mito acreditar que o antibiótico vai enfraquecer ou fragilizar o dente. O que acontece é que a maioria dos antibióticos administrados na infância, né, eles são apresentados na forma de xarope, doce e espesso. E ainda você vai, a prescrição pede que a criança tome ali de 2 a 3 vezes por dia. Então, num tratamento longo, pode ser que isso favoreça o desenvolvimento de cárie, mas não que o antibiótico vai interferir na estrutura dental, tá? Com exceção de uma classe de antibióticos, que é o grupo das tetraciclinas, tá? Este sim pode interferir na formação dental ali. Mas ainda mais importante, né, nesse sentido de formação de dente, é uma alimentação muito adequada. Aí os íons cálcios vai ser bastante importante. E sensibilidade? Muitas pessoas têm, muitas pessoas confundem com cárie e muitas pessoas usam cremes dentais específicos para sensibilidade. Nem toda dor é sinal de cárie. Então, existem outros processos, como, por exemplo, a recessão da gengiva, em que há a exposição da raiz do dente, em que o paciente pode sentir sensibilidade. Neste caso, estão indicados aí alguns cremes dentais específicos ou ainda algum procedimento odontológico visando proteger a raiz exposta, né? Olha só, e quantas vezes é o correto escovar os dentes no dia? Aquela clássica. A gente sempre procura orientar a fazer toda a higienização após as refeições, tá? Lembrando que a escovação mais importante é a noturna. Quando a gente deita ao dormir, existe a diminuição do fluxo de saliva e uma série de alterações em que propicia muito mais a proliferação de bactérias. Então, se for para você escolher, vamos dizer assim, aquela escovação bem legal, faça antes de dormir. Inicie ali com o fio dental, existe técnica, né, para uso do fio dental, e aí você segue com a escovação em si, podendo finalizar com um bochecho de flúor fio dental. Tá. Fio dental. 2 perguntas em uma só. Quantas vezes usar? Toda escovação uso ou não? E como usar? Idealmente, sim, usar sempre o fio dental antes de escovar, tá? Você vai iniciar com o fio dental e depois fazer a escovação. Isso. Existe técnica, realmente. Eu sei que na correria a gente só vai remover o grosso, né? A gente entra ali na região entre os dentes e tira isso rapidamente. Mas eu sempre mostro para os meus pacientes, eu pego um espelho, mostro para ele, ensino o paciente a usar. Você deve abraçar o dente, entrar ali alguns milímetros na gengiva e fazer aí sim uma higiene completa, né? Para inclusive evitar cárie entre os dentes e inflamação na gengiva. E as pessoas que passam o fio dental e sangram um pouco a gengiva, o que seria isso, doutor? Tá, tem gente que costuma assim, nossa, sangrou, eu não vou mais usar o fio dental, né? Pois é exatamente ao contrário. Se tá sangrando, sangramento é sinal de inflamação. Olha só. Então, se tá sangrando, é ali que você deve prestar um pouco mais de atenção e caprichar ainda mais na higiene. E a língua? A língua também faz parte da escovação? Com certeza. A língua, né, toda essa parte da frente ali, existe um acúmulo muito grande de bactérias, né? Então, é muito recomendado a gente raspar a língua, tá? Inclusive assim que era ao acordar. Tem várias pessoas até que comentam, né? Sim. Raspe sua língua assim que você acorde. E é verdade, isso interfere inclusive na sua questão intestinal. Olha só, e a gente vê muito na internet, tem né? muitos. Falando que língua branca é sinal de mau hálito. É verdade? A língua branca pode ser por um acúmulo de mais bactérias, restos de alimentos, essa opacidade em si. Existem outras coisas que a gente consegue observar através da língua, né? Uma língua opaca pode ser sinal, inclusive, de anemia. Então, são várias relações. A gente traz aqui o papo de saúde sistêmica, saúde geral interferindo. Então, algumas condições sistêmicas, sim, podem trazer manifestações bucais em que o dentista visualiza e pode pensar, tá acontecendo algum problema em outro local. Olha que demais! Incrível. Adorei as dicas, viu, doutor? Volte sempre pra gente falar de um assunto tão importante que é a saúde bucal, que a gente não pode esquecer. Então, ó, ficou aí a dica do doutor. Escove bem, principalmente à noite, não é? E ó, de 6 em 6 meses. E você aí, foi há quanto tempo ao dentista, né? Isso aí, obrigada. Obrigada. Ó, vamos deixar o arroba do Instagram do doutor pra você, arroba Levare Odontologia. Levare Odontologia. Vai lá, sigam eles pra vocês ficarem por dentro de tudo, que ele posta bastante dica também, viu? Obrigada, viu, doutor? Até a próxima.